Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3 no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Uma queda expressiva do dólar hoje na abertura da semana. Ontem foi feriado em São Paulo, a Bolsa não funcionou. Ontem foi o 9 de julho em São Paulo, da Revolução Constitucionalista de 1932, portanto foi feriado na cidade. Mas o dólar hoje teve uma queda expressiva. O Ibovespa chamou a atenção porque o Ibovespa estava subindo durante boa parte do dia, mas depois teve uma queda, fechou em leve queda no final da sessão. A gente explica daqui a pouco as razões. O Brasil melhorou seu ranking em inovação, estava parado já há alguns anos, houve uma melhora expressiva, mas ainda há muito por se fazer, embora a notícia obviamente seja positiva. O medo do desemprego sobe, esse é um estudo da CNI e demonstra claramente o quanto que a lenta retomada da economia afeta, obviamente, numa lenta retomada da geração de emprego, e a percepção das pessoas, obviamente, fica um pouco mais pessimista em relação a esse item. A gente tem detalhes sobre esse assunto também aqui no Cenário Econômico, que hoje a gente conversa com o Fernando Barros sobre a tributação dos estados. Há muita diferença no preço de produtos. O mesmo produto tem vários preços nos estados, e se você imaginava que era só por causa da distância entre, por exemplo, São Paulo e Manaus, não. É a diferença da tributação nos vários estados brasileiros, e isso gera um problema para o empresário na hora de precificar o seu produto e, obviamente, do consumidor, que paga diferentes preços, dependendo, evidentemente, de qual estado ele está e se está pagando mais caro. Por uma questão tributária, obviamente, que isso gera uma reclamação. A gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. O receio de perder o emprego subiu agora no mês de junho e está entre os maiores níveis medidos nos últimos anos, nos últimos 22 anos, para ser preciso. E neste caso não se trata de uma causa específica do momento atual. Na verdade, é uma combinação de fatores, e isso tem muito a ver com essa lenta retomada da economia, que na verdade nós saímos da crise em 2017, o PIB cresceu, houve geração de emprego, a gente está vendo os dados positivos do CAGED, e é uma sucessão de dados positivos, mas o problema está justamente na velocidade com que se retomam os empregos perdidos naquela crise estrondosa de 2015 e 2016, já no finalzinho de 2014. Os erros econômicos do governo anterior, que trouxeram aquela crise gigantesca, geraram um problema que ainda é insolvente, dado o problema, o tamanho do problema e, obviamente, essa lenta retomada da economia, que ficou um pouquinho mais lenta no começo deste ano, faz com que a perspectiva de tomada, de geração de emprego por parte dos empresários e de arranjar um emprego faça com que quem esteja empregado hoje tenha medo justamente do desemprego. Vamos lá para a gente dar uma olhadinha nesses dados. Os dados estão aqui, são da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, são dois itens de desemprego hoje que a gente vai falar, tem um da Fundação Getúlio Vargas também, mas está aqui, esse aqui é o índice do medo de perder o emprego. 67,9 pontos agora no mês de junho, é um dos maiores da série histórica, iniciada em maio de 1996. O indicador varia de 0 a 100, se eu tenho 67,9, isso demonstra claramente o quanto que eu estou próximo do pior nível. Embora eu esteja ali mais próximo daquele ponto mediano, mas isso é muito acima da média. A média histórica é abaixo de 50, ou seja, o medo de perder o emprego, na média, fica bem abaixo dos 50 pontos. Ou seja, não é exatamente numa fase de otimismo, mas é bem abaixo do que se pode chamar de pessimismo. Aqui nós estamos vendo justamente um aumento desse nível e isso chama atenção. Vamos dar uma olhadinha num outro dado aqui, quando a gente vai falar sobre emprego e desemprego. É o indicador antecedente de emprego, isso é medido pela Fundação Getúlio Vargas, e quando a gente fala de indicador antecedente de emprego, é um compilado ali, por exemplo, de sondagens que são feitas com a indústria, com o setor de serviços e também do consumidor. E aqui eu tenho claramente a perspectiva de geração de emprego, que caiu 5,6 pontos, está em 95,5 pontos. Aqui, quando cai, é ruim, ou seja, a perspectiva de gerar emprego diminuiu entre os empresários. A razão clara é muito citada, ou seja, é a questão da lenta retomada da economia, ou seja, fazer negócios ficou mais difícil, se fazer negócios fica mais difícil, obviamente que a possibilidade de contratação também fica mais difícil. É a quarta queda consecutiva do índice, uma perda de 11,5 pontos
no primeiro semestre, ou seja, isso demonstra claramente o quanto essa questão do emprego, eu falava isso desde o ano passado, é o maior desafio para superar a crise. Porque nós temos vários problemas causados pela crise. Obviamente, as indústrias perdem, mas tudo isso, em algum momento, cai no emprego. Se eu retomo o emprego, retomo renda, eu diminuo, por exemplo, os problemas de inadimplência, eu aumento as possibilidades de contratação de crédito, ou seja, de pessoas comprando a prazo. E isso é exatamente a maior força para fazer a roda da economia girar. É essa coisa que está muito lenta, ou seja, a retomada do emprego, que foi o maior drama da crise e que continua sendo um grande problema. Esse indicador antecedente é justamente isso. A própria pesquisa também demonstra, eu tenho exatamente o indicador coincidente de emprego. Não, só estou com o antecedente de emprego aqui da Fundação Getúlio Vargas, mas a própria Fundação traz um outro índice, que é indicador coincidente de emprego. Esse é muito claro quando você vai ouvir as famílias. E aí a família faz uma medição muito clara. Se as pessoas estão empregadas, ela está feliz. Se as pessoas da família estão desempregadas, a família, obviamente, não está feliz. E demonstra claramente. O índice coincidente de emprego também piorou. Ou seja, o que eu tenho de perspectiva para gerar emprego recuou, está ruim. E a possibilidade de retomar o emprego também ficou ruim dentro desse índice coincidente de empregos. Ou seja, eu tenho tanto quem gera quanto quem percebe a melhora no mercado de emprego. Todos os dois, ou seja, ambos estão dizendo justamente isso. A percepção está bem pior. Vamos falar um pouquinho mais agora para a gente falar. Eu tenho outro estudo da Fundação Getúlio Vargas, que são esses dois índices. Mas aqui, em contrapartida, agora a gente vai falar de uma notícia boa, mas que merece um pouco de atenção, porque a gente houve uma melhora, mas nós temos ainda desafios nessa área. O Brasil subiu 5 posições no ranking mundial que mede a inovação da economia. Isso tudo depois de 2 anos em que o país estava estagnado nessa medição. A repórter Gabriela Santino está conosco em São Paulo e tem mais informações. Oi, Gabriela, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. O Brasil ficou dessa vez na posição de número 64 no ranking mundial de inovação. Está meio longe ali do topo ainda, né? Mas pensando por outro lado, é uma melhora de 5 posições em relação ao ano passado. O índice é calculado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, com parceria com a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. A Suíça levou a melhor nessa, está ali no topo do pódio, seguido pelos Países Baixos e pela Suécia. Reino Unido, Estados Unidos, Singapura, Alemanha também são exemplos de países que estão com as melhores colocações. Os países nesse ranking aí são divididos por renda. O Brasil está entre os de renda média alta e, nesse caso, ficou em 15º lugar. Os países com mais desenvolvimento em inovação nesse grupo do Brasil foram China, Malásia e Bulgária. De acordo com a pesquisa, o Brasil subiu no ranking nesse ano porque melhorou na produção de inovações. O país também foi bem avaliado em gastos com educação, investimento em pesquisa e na qualidade das universidades. Por outro lado, entre os pontos fracos estão itens como facilidade para abrir negócios, crédito e também na formação de engenheiros e de cientistas. Outro destaque aí nessa pesquisa foi a melhora de 15 posições no Índice de Eficiência de Inovação do Brasil, que é quanto o Brasil consegue produzir, levando em conta, mesmo assim, o capital, os recursos e as pesquisas disponíveis para a produção de inovações. Piotr. Muito obrigado, Gabriela. Só para fazer um adendo nesse estudo, para se ter uma ideia, com relação à produção em pesquisa, isso foi um dos itens que ajudaram o país a melhorar essa questão da inovação, ou seja, a ficar melhor no ranking de inovação. As publicações científicas nacionais são especialmente das seguintes universidades: a Universidade de São Paulo, a USP, a Universidade de Campinas, a Unicamp, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui vai uma observação sobre, por exemplo, a abertura de novas vagas nas universidades. Obviamente que há um desejo no país, e isso precisaria ser um pouco mais bem discutido e estudado, porque em boa parte do mundo desenvolvido, o objetivo de um estudante de um menino jovem, não é chegar à universidade, é se formar em cursos técnicos absolutamente competentes para fazer dele um profissional bem remunerado dentro do mercado de trabalho. E curso técnico de 2º grau. O que voltou nesse país. Isso já era uma coisa que o país tinha lá atrás. Você tinha os liceus, por exemplo, as escolas técnicas de 2º grau no país.
se chamava de outro nome, mas enfim, são vários nomes que se tem, mas era de segundo grau, ou seja, de ensino médio. Se retomou isso recentemente, mas o problema das universidades, quando você não tem universidades que fazem pesquisa e pesquisa pesada, elas normalmente são repetidoras de conteúdo de outras universidades. Aí se pergunta, com tanto de universidades federais que tem no país, nós temos apenas uma federal que está no ranking aqui, ou seja, dentre essas três citadas, apenas a Universidade de São Paulo, que é estadual, a Universidade de Campinas, que é estadual também de São Paulo, e a única federal, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há outras, mas elas não são relevantes no tanto de pesquisa científica que fazem. E isso demonstra claramente qual é a razão da existência das universidades federais se você tem um problema hoje na pesquisa. Obviamente que a explicação passa por vários pontos, mas há necessidade de se entender que a universidade tem de gerar pesquisa. Isso é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, na verdade, é uma obrigação que acontece no mundo inteiro, e não gerar pesquisa é um fenômeno particularmente nacional. Ou seja, o porquê que o formato das universidades federais, as mais antigas ou as recém-abertas, não produzem pesquisa científica, para gerar justamente conteúdo próprio. Bom, vamos falar agora sobre uma nova estimativa de safra. A safra continua boa, apesar de ter havido uma queda. A queda do ano passado foi superavitária em todos os índices, mas enfim. O IBGE e a Conab divulgaram hoje a nova estimativa de safra. O repórter Marcelo Castilho, no Rio de Janeiro, tem informações dos dados do IBGE. Daqui a pouco eu tenho os dados da Conab. Mas vamos primeiramente com o Marcelo. Oi, Marcelo, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. A sexta estimativa de 2018 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas totalizou 228 milhões de toneladas. O quantitativo é o segundo maior da história, ficando 5,3% atrás da safra do ano passado. Como você disse, foi muito boa, foi de 240 milhões de toneladas. Isso representa, em relação ao que a gente viu hoje, uma queda de 12,7 milhões de toneladas. A redução se deve principalmente à queda na colheita do milho, impactada pela falta de chuvas. A estiagem levou à diminuição de 56 milhões de toneladas, o que representa quase 17% a menos em relação à safra anterior. Outro dado é que a área a ser colhida será de quase 62 milhões de hectares, com alta de 31 mil hectares se comparada à área colhida em 2017. Em relação a maio, a produção de junho caiu 0,1%, o que, se a gente for botar no papel, significa 230 mil toneladas a menos, com a área plantada recuando apenas 12.250 hectares. Somados, arroz, milho e soja representaram 92,8% da estimativa da produção e responderam por 87% da área a ser colhida. Em relação ao ano anterior, houve um acréscimo de 2,6% na área da soja e reduções de 7,3% na área do milho e de 4,2% na área de arroz. No que se refere à produção, ocorreram decréscimos de 15,9%. Para o milho, 7,2%, para o arroz, e acréscimo de 1,2% para a soja. E se o milho deve puxar para baixo o resultado, a soja aparece como destaque positivo e pode garantir, melhor dizendo, que a safra seja a segunda maior da história. A produção do grão vai alcançar o recorde de cerca de 120 milhões de toneladas. Outro destaque é o algodão. O aumento de 25% da área semeada, aliado ao ganho de produtividade, devem resultar numa produção de quase 2 milhões de toneladas de pluma. Piotr. Obrigado, Marcelo. Vamos dar uma olhadinha agora os números da Conab? Está aqui. São um pouco divergentes, mas, enfim, a linha é a mesma, ou seja, quando sobe, sobe, quando cai, cai, as proporções são um pouco diferentes. 228 milhões de toneladas, soja e milho estão à frente. Vamos dar uma olhadinha aqui. A queda na Conab em relação à safra do ano passado é de quase 4%, mas aqui eu tenho boas notícias. Trigo, que a gente falou dia desses, poderia subir o preço do pãozinho, uma série de coisas, porque boa parte do trigo é importada no Brasil e a alta do dólar faria, por exemplo, aumentar o custo desses produtos. Nós temos um aumento de 15% na safra de trigo estimada para este ano, feijão 7,7%, que faz parte da mesa nacional, e algodão com quase 30%. A gente teve, portanto, esses índices que chamaram a atenção em relação a tudo isso. Vamos falar do mercado financeiro agora. O Ibovespa chegou quase aos 86 mil pontos hoje. Superou bem os 75, mas no final do dia caiu 0,2%, 0,20% a 74.862 pontos. A gente olhar agora o dólar comercial. No mês, esse é um detalhe importante. Se a gente pegar em um mês, o dólar já caiu 1,93%.
Diante de tudo que a gente teve recentemente com os ataques especulativos ao real, que o dólar ficou artificialmente muito alto, recuou bastante, houve intervenções do Banco Central, como hoje também, não das mais pesadas, mas também houve. Hoje uma queda de 1,74 a 3,80, chegou a 3,79 o dólar, caiu praticamente 7, 8 centavos em relação ao preço da última sexta-feira. Vamos seguir aqui com os dados do mercado, vamos lá. As ações da Suzano, essa é uma das empresas que caíram bastante hoje aqui no Ibovespa, 4,84%. Ela é muito atrelada, é uma exportadora, portanto, muito atrelada ao dólar. O dólar caiu hoje, caiu em boa parte do mundo, ou seja, houve uma valorização das moedas locais em relação ao dólar e, obviamente, as ações da Suzano caíram porque ela tem... Quando o dólar sobe, a Suzano também sobe também. Então, é uma questão. Vamos falar só da Petrobras. A Petrobras anunciou duas coisas hoje, importantes. Há uma conversa entre a empresa brasileira e a francesa Total para o desenvolvimento de tecnologias e de novos projetos em segmentos de energia renovável, que é o grande futuro do mundo. E a Petrobras, aqui a notícia não é boa, anunciou que os preços da gasolina nas refinarias vão subir em 0,59% a partir de amanhã, a R$ 2,03 por litro, o maior patamar desde o dia 23 de maio. As ações da Petrobras aqui, uma queda de 1,39% a R$ 17,69. É uma ação importante que tem peso no Ibovespa. O Ibovespa caiu em razão, por exemplo, da Petrobras. Vamos seguir aqui, nós temos outros dados aqui, porque tem um recall da Mercedes-Benz. A gente tem falado de recalls com muita frequência aqui, e isso independentemente de marca ou custo do veículo. Agora a Mercedes-Benz anunciou a substituição dos anéis de contato elétrico de proteção da coluna de direção. Classe C e Classe E são os modelos fabricados em 2012, 2013 até 2014, 2016. Em caso de mau contato ou ruptura do anel, pode ocasionar o que ele chama de deflagração involuntária do airbag. De novo, é problema de airbag aqui. E aí, obviamente, os donos dos veículos precisam entrar em contato com a empresa mercedes-benz.com.br 0800 970 9090 para você justamente anunciar ou se cadastrar, ou marcar exatamente o dia que você vai fazer a substituição. Todo recall é obrigação da empresa anunciar, ela tem de fazer, somente itens de segurança geram a necessidade de se fazer um recall aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, outras razões também, ou seja, se tem um problema no assento, o couro é de má qualidade, bom, enfim. Aqui no Brasil não, só itens de segurança. E óbvio, é gratuito. Você não paga pela substituição e nós estamos falando de item de segurança, o que é extremamente importante. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta em instantes para falar justamente de uma questão tributária no país. Os estados têm política tributária diferente e isso gera um problema, um desafio para o empresário que vai vender, sobretudo do comércio eletrônico, nos vários lugares do país, nas várias regiões do país e também para o consumidor, porque o preço fica diferente. A gente faz o intervalo e voltamos em instantes. Já de volta com o cenário econômico, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Bom, o sistema tributário brasileiro é assunto de discussão há muito tempo, porque de fato é complexo, mas o fato é que nós temos uma série de questões que interferem na vida, por exemplo, de empresas e de consumidores. Isso quer dizer preço. Tanto a formatação do preço e, obviamente, o quanto que o consumidor paga nos diferentes estados da federação. E, obviamente, que isso é um desafio que exige conhecimento de toda a questão tributária de cada estado e pode gerar reclamação do consumidor de pagar pelo mesmo produto. Não a diferença da distância entre a sede que tem o produto e chega até o destino, mas por mera questão tributária. O Fernando Barros está conosco, ele é da Atma, uma empresa justamente especializada no assunto. Fernando, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Agradeço. Que eu tenho diferenças tributárias, eu tenho e tenho sempre transformações. Fique atento! Aqui tem tecnologia, cultura e arte. Atualidades, notícias e os destaques do cinema. Fique de olhos e ouvidos bem abertos. As novidades da música e apresentações ao vivo.
Fique à vontade, acompanhe na TV ou na internet. De segunda a sexta, 8h30 da noite, na TV Brasil. Fique ligado. Se tiver chefe aí, que venha! Esse caipira vai matar a gente. Bom que eu não tenho uma arma, senão eu tenho que pregar um tiro. Que tiro? Que tiro? Qual é o tiro que você pregava? Ah, não tem nada de tiro, eu falei que eu esqueci de chamar o Miro. Vai matar de tanto rir. Nós detesta galinha, doutor. Nossa comida aí, quer ver o que é? Olha aí. Galinha! E agora é em dose tripla. Cine Mazzaropi, todo sábado às 4 da tarde. E depois, as 2 sessões, a partir das 11h30 da noite. Daqui a pouco, Estádio. Antenize, todo sábado, 8h30 da noite. De segunda a sexta, ao vivo na TV Brasil, bate-papo, esporte e informação. A sua tarde começa com Sem Censura. São excelentes entrevistas e grandes entrevistados. Depois, nossa equipe traz os fatos de onde tudo acontece, nos corredores do poder. Em seguida, a economia do seu dia a dia, cenário econômico. Logo após, o melhor do esporte aqui no Estádio. As principais notícias do Brasil E do mundo no Repórter Brasil. Para fechar a noite, fique ligado. As novidades do dia com agilidade e descontração. Então você já sabe, de segunda a sexta. Ei, espera aí, tem prorrogação, Bocage? Tem sim, durante a Copa, no Mundo da Bola Especial com muito mais futebol, 9h15 da noite. Bom, nós tivemos um problema no sinal aí que estava sendo gerado aqui diretamente da Bolsa, pela TV Brasil, e a gente vai retomar a entrevista com o Fernando Barros. A gente está falando justamente sobre a questão tributária, que é diferente em vários estados. Isso implica tanto na formação de preço por parte do empresário, quanto no preço que paga o consumidor. Fernando, me desculpe pelo problema técnico. Você estava fazendo justamente essa explicação. Só o ICMS dentro do estado já tem várias alíquotas. Exatamente. E de estado para estado também tem diferença de alíquota. Exatamente. Então, você tem que recolher esse DIFAL, você tem a diferença entre os estados. Por exemplo, eu venho de São Paulo para o Rio, eu tenho 12. E eu tenho um diferencial porque tem uma alíquota dentro do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, de 18 daquele produto. O governo instituiu isso em 2015. Esse DIFAL, ele está sendo ajustado, porque era uma briga entre os estados, principalmente por causa do e-commerce. E essa briga ocasionava o quê? Os estados queriam esse recolhimento, porque o imposto era recolhido ou na origem ou no destino. Então, o que foi esse acordo? O que foi esse acerto? Esse DIFAL, agora em 2018, 20% dele fica com o estado de origem e 80% com o estado de destino. E a partir do ano que vem, 100% é com o estado de destino. Isso é só o ICMS. Você tem o que complica bastante, e isso já vem ocorrendo em São Paulo, em vários estados, a substituição tributária. O que é a substituição tributária? O próprio nome indica, né, que é baseado na Constituição, no artigo 150 da Constituição, que indica que você pode eleger um substituto para o recolhimento dos impostos. Qual que era o problema? Os estados tinham essa briga, né, de recolhimento e era muito difícil para o fisco fiscalizar todas as pontas. Porque imagina o cenário anterior, antes da substituição tributária. Você tinha uma indústria vendendo para o atacado e aí você tinha uma nota fiscal e aí você recolhia o ICMS. Depois, esse atacado vendia para o varejo outra nota. E o varejo vendia para a pessoa física outra nota fiscal. Final. Ou seja, o fisco teria que controlar até a pessoa física. Todos aqueles cupons fiscais ali, ele teoricamente poderia fiscalizar. E aí ficava uma máquina muito grande para você acessar. Qual que foi a ideia com a substituição tributária? Você antecipar todos esses impostos aqui no começo. Então, você vai lá e diz o seguinte, de forma bem lúdica, né? Eu vou cobrar já o imposto final do consumidor final aqui no início da cadeia, lá na indústria. Então, você elege, esse cara é chamado de substituto, e daqui em diante foram os substituídos nesse processo, ou seja, eles não pagam mais ICMS. E esse substituto, ele é responsável por recolher esse imposto baseado num cálculo. Esse cálculo é chamado de IVA ou MVA, que é um índice que você obtém, teoricamente, qual é o valor que vai ser cobrado no final daquele item da cadeia,
para que você apure o imposto no começo. Mas duas coisas claras. Ele tem que ter capital de giro para poder arrecadar esse imposto, eu digo para o empresário. Exatamente. E, obviamente, e se ele não vende o que ele imagina que vai vender? Ele tem retorno disso? Essa é uma das grandes reclamações que você vai encontrar em diversos fóruns, em diversas discussões, principalmente dos atacadistas. Eles discutem isso, então eles estão alavancados no caixa inicialmente, eles têm que alavancar esse caixa, claro. Sem pressupor eventualmente um lucro que eles venham a ter, mas o governo já estipula, na verdade os estados estipulam esses IVAs e esses MVAs, né, que é a mesma coisa o nome, mas eles que estipulam esses valores, esses índices. E muitas vezes eles indicam que esse índice ele não é o mais coerente para aquele determinado produto, porque isso é baseado em cada produto, em cada NCM de produto, que é o código do Mercosul daquele produto. Então, cada produto tem o seu índice e tem o seu cálculo, e isso gera muita reclamação. Me perdoe pelo tempo, mas em 20 segundos me diga, tem como avançar disso a forma que eu permaneça, que o Estado consiga ter o seu imposto, porque o Estado vive disso, e ao mesmo tempo seja mais rápido, justo e descomplicado para o consumidor? Isso quer dizer o empresário e também o consumidor final? Sim, uma reforma tributária, para que você não tenha essa avalanche de impostos e toda essa complicação. O correto é você olhar para fora. E o que é feito lá fora? Você faz uma apuração do lucro das operações das empresas. Você não precisa operar e tributar em relação à nota fiscal. Item, claro. Então faz mais sentido, né? Fernando, obrigado pela gentileza. Me desculpe o problema técnico que acabou encurtando a entrevista. Imagina, voltaremos a falar em breve. Obrigado uma vez mais. Obrigado você. O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. A gente está de volta amanhã, quarta-feira, diretamente aqui dos estúdios da B3, do centro da cidade de São Paulo, pela TV Brasil, com o Cenário Econômico. Até lá.